Também na lógica do dedo na ferida, eu acho que o EAD, isso é puro achismo. Não tem nenhum dado que me embase no que eu vou falar, né? Mas eu acredito que o EAD tem sido contestado muito nesse momento porque ele incomoda os pais dos alunos. E ele incomoda os pais por duas razões nessa minha hipótese, que eu precisaria pensar com vocês aqui. Uma é que, na verdade, ele obriga os pais a participarem do ensino-aprendizagem dos alunos, quando, na verdade, os alunos são terceirizados às escolas. Os pais abandonam ali na hora da entrada da escola e pegam no final, isso quando o aluno não vai sozinho para a escola e volta sozinho. E os pais só sabem de notas, eventualmente. Eu já fui professor de colégio um bom tempo e era a maioria dos pais, assim, poucos se envolvem de fato. E agora a gente está sendo obrigado a se envolver, a dar as aulas para as crianças. E se envolver não é uma coisa que os pais têm gostado muito. Acho que esse é o primeiro incômodo. Então, na verdade, é um abrir dos olhos dos pais que saem das condições normais de pressão e temperatura para uma do cotidiano da sala de aula, né? E o segundo ponto que eu acho que revela é quanto nós, pais, também não temos formação para dar aula. E aí você se vê cheio de dúvidas, não sabe se está fazendo de maneira correta, e aí vai, né? Então, como fazer a curto e a mais longo prazo para essa aproximação dos pais com esse modelo à distância ou dos pais dos diálogos com a escola? É possível pensar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o mais importante agora é conversar, né? Principalmente quem está lidando com filhos pequenos nesse processo, é conversar com seus filhos, é tentar não estressá-los também com essa situação, né? Como eu venho falando, a gente precisa entender que a escola ela não tem que apresentar mais um obstáculo nesse momento, ou ser mais um problema a ser resolvido dentro de casa, né? E aproveitar os canais para poder manter o contato com a escola e com os professores, né? No sentido de dar feedback, né? Eu acho que o feedback dos pais, né? Se a participação dos pais, como você falou, costuma ser baixa, né? Nas escolas, eu acredito que nesse momento, né, é um momento em que os pais não podem se ausentar de jeito nenhum, sabe? Esse feedback aos professores, aos coordenadores, ele é muito importante. Aproveita ali o tempo que você tem, o seu filho tem com contato com o professor muitas vezes está disponibilizando algum tempo ali para poder conversar, né, com as crianças. Eu acho que é interessante falar como é que a criança se sentiu fazendo determinada atividade, né? Não só se ela teve dificuldade, mas como que ela se sentiu, né? Como que ela ficou, né? Qual foi o tipo de demanda que se teve em casa, qual foi o tipo de resultado que você conseguiu obter, ou mesmo sugestões sobre como dimensionar as atividades e tudo mais. Eu acho que esse feedback é o mais importante. Eu acho que é mais importante do que ler alguma coisa agora a respeito de educação à distância. E o que a gente tem visto também é que as crianças, elas têm, e aqui eu estou falando como pai, tá? Não tô falando como especialista na área, não. O que as crianças têm gostado mais e tem feito elas ficarem bem é aproveitar algumas ocasiões, não a ocasião da aula, né? Porque o professor está lá dando as atividades dele, mas muitas vezes utilizar a ferramenta ou mesmo outros mecanismos para que as crianças possam ter algum tipo de contato entre si, sabe? Então os meninos estão gostando muito de conversar por chat, com os colegas, né, por videoconferência. Às vezes a plataforma possibilita, mas às vezes faz isso pelo WhatsApp mesmo. O WhatsApp hoje dá para você conversar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por vídeo. Tem outras ferramentas gratuitas que dão para fazer isso. Tem o Jitsi, por exemplo, que é um que eu recomendaria. Então, põe as crianças para poderem conversar com os colegas, né, conversar com a professora no tempo que a professora colocar disponível para isso, né, tenta dar algum tipo de feedback também nos canais que a professora e a escola disponibilizarem para isso. Eu acho que isso é o mais importante. Sobre como os pais e mães estão se virando com essa nova realidade, eu não me sinto muito à vontade, não. Porque esse discurso ele pode resvalar muito num discurso moral. Os professores tinham que ser assim, os pais tinham que ser assado, os pais não se envolvem, os pais se envolvem demais. A boa notícia é que acho que muitos partidários do homeschooling, né, que é uma tolice, porque a gente precisa da socialização trazida pela escola, ela é fundamental. Acho que muitos partidários do homeschooling estão revendo a sua posição. Acho também que mostrou o quanto pais e mães desconhecem o que é o processo de aprendizagem dentro das escolas, as situações que os professores enfrentam, e se disso nascer uma
compreensão e uma solidariedade maior, será ótimo. Agora, achar que o pai e mãe vão substituir o professor, achar que o professor vai dar exatamente o mesmo tipo de trabalho que daria se estivesse presencialmente, isso tudo é uma bobagem, isso tudo novamente desvia o foco de que a gente tem que pensar futuramente novas formas de estar trabalhando com o ensino. Eu vou falar pela universidade onde eu dou aula agora, né? Lá a gente suspendeu o calendário, essa foi a decisão do Conselho Universitário, que para quem não é do meio universitário, é soberano nisso, né? Onde as decisões de fato se dão, especialmente baseado numa coisa que várias outras federais estão fazendo, que é perceber que existe um contingente dos seus alunos que não tem acesso nem à banda larga, por conta própria, que não seja dentro da universidade, e também, às vezes, não tem acesso a um computador, a um laptop, e aí tem acesso à internet apenas pelo 4G no celular. E aí eu concordo, é difícil você conseguir ler textos de longo fôlego, né? Às vezes você dá um livro inteiro para um aluno ler, ou 100 páginas de um texto, numa letrinha pequenininha. Eu que uso óculos sei bem o quanto é difícil, né? Além disso, isso revela as enormes distâncias sociais que a gente tem no nosso país. Você tem alunos universitários nas melhores universidades do nosso país que literalmente têm problemas sociais muito mais graves, né? E agora, não se teve um estudo, pelo menos essa é uma crítica que eu ofereço à minha universidade. Por exemplo, eu como professor não fui informado sobre quantos alunos efetivamente estão nessa situação. E, portanto, não pensamos soluções que eu acho que são soluções que seriam mais interessantes. Será que não poderíamos, por exemplo, emprestar equipamentos para esses alunos nessa fase? O dinheiro que não está sendo usado para, sei lá, custear bandejão, eu não sei, de fato eu não sei, eu só estou levantando hipóteses aqui. Não poderia estar sendo convertido em bolsas, e esses alunos poderiam estar usando para adquirir uma internet mais rápida, pelo menos nesse período. Não poderíamos cobrar isso do MEC, já que o MEC abriu a possibilidade no ensino à distância, enfim. Eu acho que a gente poderia ter uma postura mais ativa. E nesse sentido eu queria entender o que no caso da Unicamp, da professora Cristina, está fazendo, o que ela acha que poderia ter feito a mais ou melhorado, e do meu colega de UFOP, do André, pensar o que ele acha que poderia estar sendo feito, quais as possibilidades, de repente, que o SEAD poderia oferecer nesse exato momento, que poderiam ser um modelo replicado em outros locais do Brasil. Aqui na UFOP parou, e eu acho que os motivos para parar eles são vários, né? Apesar da gente ter, por exemplo, o Moodle disponível já para os professores do ensino presencial já há alguns anos, né? A gente sabe que a grande maioria não utiliza o Moodle, que a gente está falando que é um ambiente virtual de aprendizagem que a gente utiliza na UFOP, né? E aqui eu não estou fazendo julgamento sobre eles não utilizarem não, tá? É só uma constatação, a maioria não utiliza. E a maioria teria muita dificuldade também em disponibilizar, em usar agora. E acredito que a grande maioria também usaria muito mais como um lugar para pendurar conteúdo, né? Disponibilizar conteúdos para os seus alunos, e não faria um uso que priorizaria essa questão da interação, né, do contato, do diálogo, né, um diálogo pedagógico mesmo ali com seus alunos. De fato, a gente sabe que a realidade dos nossos alunos, eles não têm, né, boa parte deles não tem recursos disponíveis. E mesmo alguns que têm, não sei se tem em quantidade suficiente. Igual eu falei aqui, a gente é uma família de classe média aqui em casa, e, no entanto, para atender as demandas, a gente precisa de uma coisa que é fora do comum, é uma coisa que não é um computador que resolve, nem dois, né? O que eu sei é que a UFOP ela tem desenvolvido algumas atividades no sentido de atender a sociedade no que diz respeito ao combate à pandemia, né, com seus laboratórios, com a sua área de comunicação, produzindo material para conscientizar a população, né, respondendo a dúvidas da população. A gente tem o pessoal da área de educação em contato direto com a Superintendência de Ensino da região e a Secretaria de Educação da região, para poder pensar as alternativas para as escolas públicas nesse momento, né? Então, está desenvolvendo algumas atividades, né? O problema da EAD na universidade pública, né? Primeiro que a gente tem
tem um modelo que teve uma capilarização, desculpa, muito boa, né, atingindo várias comunidades no interior e tal, mas é um modelo que é um modelo da Universidade Aberta do Brasil, né, mas é um modelo que ele tem um financiamento próprio e é um modelo que nos últimos anos tem sido boicotado, né? Então, com o seu financiamento sendo diminuído a cada ano, com a abertura de novas turmas diminuindo também, né? Enquanto a gente tiver na legislação orçamentária essa diferenciação entre o aluno presencial e o aluno da distância, onde o aluno da distância, a princípio, ele não conta para o cálculo do orçamento a ser recebido pela universidade, as universidades elas não vão investir em abertura de novos cursos, porque são cursos que demandam investimento, né? Demanda estrutura de polo, demanda tutoria, demanda formação, demanda recursos, suporte técnico, uma série de coisas. Se você não vai ter no orçamento o dinheiro entrando, né, para financiar isso na matriz orçamentária da própria universidade, né? E dificilmente, né, os outros cursos e departamentos vão querer concordar em que você retire dinheiro que veio na matriz orçamentária para os alunos do presencial, que já tem sido pouco, já tem sofrido cortes e contingenciamentos ao longo dos últimos anos, para poder investir num outro grupo que não está contemplado. A reação, né, de grande parte do ensino superior público foi, de fato, a suspensão total de qualquer atividade. Eu acho que eu estou numa instituição, que é a Unicamp, que teve uma atitude um pouco de exceção, porque embora tenha suspendido com bastante antecedência as atividades presenciais, nós suspendemos as atividades em 13 de março, isso foi antes do que as outras estaduais paulistas, foi antes do governo do estado de São Paulo tomar qualquer atitude, não se suspendeu ao mesmo tempo a possibilidade das atividades continuarem de forma online. Como isso foi feito? O órgão máximo da universidade instituiu algumas normas e deixou que as faculdades e institutos discutissem em seus próprios fóruns como elas iam aplicar essas diretrizes gerais. No caso de onde eu estou, né, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, os departamentos se reuniram, tiraram posicionamento, tudo virtualmente. Depois houve uma reunião virtual da congregação e se decidiu por porcentagens aceitáveis da aula que pode ser feita de forma online, atividades, o que pode ser cobrado, decidiu-se por não se exigir a presença, uma série de coisas para adaptar a situação dos alunos e dos professores. Outra medida proativa foi fazer um mapeamento dos estudantes que estavam sem condição de acesso à internet, que significa o quê? Ou não tinham nenhum aparelho para ter acesso à internet, fosse um computador de mesa, um notebook, ou não tinha um plano de dados. Então, a universidade, por meio da Diretoria dos Direitos Humanos, fez essa chamada, né, de quem precisava dos bancos de dados, que foram contratos que a universidade fez, ou desses equipamentos que foram obtidos via empréstimo, via doação. E nós tivemos agora recentemente o retorno da coordenadora, que é a professora Josiane Serrazoli, que também é do Departamento de História da Universidade. E num universo de cerca de 22 mil alunos, foi necessário prover equipamentos ou plano de dados para cerca de 500 estudantes. Isso implica em enviar chips pelo correio para os alunos indígenas que porventura voltaram para suas cidades ou aldeias de origem. Isso implica também numa delicada distribuição desses materiais que têm que estar higienizados, mas enfim, o que era importante? Não que as pessoas tivessem o computador porque elas têm que ter aula, que elas fossem incluídas no debate.
A gente não pode dizer, ninguém tem computador. Porque quando você faz o mapeamento, ninguém é 3 ou 4%. E esse grupo, ele tem que poder falar também, estar presente também, não que se fale por ele. Por isso, eu não vejo como condenável outras universidades que simplesmente suspenderam tudo até tomar pé e entender o que está acontecendo. Se isso foi feito nessas semanas em que está tudo suspenso, se tomou pé do que se tem, se já se sabe qual é a situação de possível aprendizagem dos alunos, ótimo. Agora é o momento de pensar como vamos prosseguir. O dano de cancelar o ano é enorme, principalmente no caso de formandos, por exemplo, é um dano enorme. E mais cedo ou mais tarde vai ter que se pensar em algo diferente do que simplesmente ficar indefinidamente suspenso. Né? Vejo com uma necessidade de grande... é necessário ser realista, né? E prover respostas para além da simples suspensão. E por fim, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados e que eu gostaria de ouvi-los sobre isso. O que você deseja para o futuro? E para esse futuro acontecer, o que você acha que a gente poderia estar fazendo hoje, né? Para que isso tenha alguma chance de se tornar realidade? Que eu gostaria que acontecesse agora e no futuro é que essa oportunidade servisse como um gatilho para que a gente pudesse pensar um pouco mais detidamente sobre o papel da escola na sociedade, né, e sobre que tipo de contribuição ela pode trazer de fato para a vida das pessoas na sociedade. Eu acho que esse momento desperta, né, abre margem para essas questões. E eu não gostaria que a gente tivesse um esquecimento disso, como a gente meio que teve de 2016 para cá. Né? 2016, com a ocupação das escolas, principalmente do ensino médio, começando em São Paulo, a gente teve uma mensagem muito direta, né, dos alunos que ocuparam essas escolas a respeito do que eles esperam da escola. Né? E foram coisas muito pertinentes. Né? Então, você vê aqueles alunos ocuparem as escolas, desenvolverem atividades, falarem das coisas da vida que os incomoda, que os atemoriza, que gera expectativa e como que eles acham que a escola poderia se tornar um espaço de aprendizado para a vida, né? E as estratégias que eles adotaram para poder fazer isso ser realidade naquele momento utópico que estava acontecendo ali, aquilo abriu margem para muita coisa que a gente não levou, a gente na escola não levou, a gente não ouviu, né? A gente não ouviu o recado que esses estudantes deram para a gente naquele momento, e eu tenho muito medo que a gente não ouça o recado que essa situação está dando para a gente nesse momento, né? Então acho que a gente precisa pensar com muito mais cuidado em o que é a escola e o que ela pode trazer de contribuição para a vida das pessoas. Para o futuro, não, acho que o que eu quero para o futuro é o que eu já queria sempre, antes de tudo isso acontecer, né? De que mais pessoas tenham acesso à universidade pública, laica, socialmente referenciada, de qualidade, de que nós possamos pensar novas linguagens e novas formas para atingir aqueles que ficaram excluídos dos processos de educação, principalmente trabalhadores e adultos, para que a gente tire um aprendizado, né, disso que está acontecendo. E acho que é isso, né? E que a gente seja mais generoso, menos conservador em relação ao que é ensinar e aprender. E por fim, muito obrigado. Adorei o papo com vocês. Aprendi muito, estou cheio de questões aqui para pensar. Acho que vocês poderiam voltar em outras ocasiões. A Cristina para falar das Olimpíadas, para a gente poder explorar mais esse lado da extensão e certamente para a gente entender melhor o trabalho do André do ponto de vista do pormenor, para que ele pudesse expor mais o seu trabalho aqui e não ficar atormentando os dois com questões
que não são exatamente da zona de conforto de nenhum dos dois. Mas exatamente por isso estou muito agradecido pelas respostas estimulantes e tenho certeza que ajudou muito o pessoal que assistiu o canal. Um abraço para vocês.